Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui nesse canal, aprendendo junto comigo sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre a conversão, sobre Deus, sobre o amor, sobre a benevolência que Deus possibilita cada um de nós praticar, né, essa mensagem de amor que é a grande mensagem bíblica. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui e quero dizer que nós continuaremos aqui falando da palavra. Estamos aí terminando, vamos ler hoje as duas últimas lições do nosso livro 40 Lições Essenciais para a Vida Cristã e depois falaremos dos fundamentos da fé cristã. Aqui vai ser parte 2, mas o volume é o volume 3, ok? Daremos aí continuidade depois com o nosso Fundamentos da Fé Cristã. Depois nós falaremos do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. Depois falaremos da Liderança, volume 1, Liderança, volume 2. E mais para frente a gente vai fazer a leitura da Bíblia, o Novo Testamento inteiro aqui no canal, e alguns livros do Antigo Testamento. Muito provavelmente a gente vai escolher, selecionar alguns livros para a gente ler do Antigo Testamento, ok? Essa é a nossa intenção aqui. E vamos aí para a nossa lição 39. Puxa, já estamos aí chegando quase ao finalzinho aí do nosso livro. Lembrando sempre que aqui a gente está falando da igreja. Agora nós vamos falar do Ministério das Ofertas, né? Nós falamos do Ministério da Palavra, Ministério das Ofertas, a visão, e agora o Ministério das Ofertas, aspectos práticos, tá bom? A renda das ofertas materiais de uma igreja deve ser, primeiro, claro, para suprir as despesas locais. A igreja numa cidade não deve estar em dívida com relação a gastos normais, como energia elétrica, água, aluguel, o vinho e o pão, etc. Em segundo lugar, deve-se cuidar dos pobres e necessitados entre os irmãos. Porém, é preciso fazer isso com muito cuidado. Não podemos dizer que, visto que são irmãos necessitados, podemos tratá-los com descortesia e falta de consideração. Quando ofertamos para eles, não devemos fazê-los sentir-se envergonhados só porque estão necessitados. Devemos respeitá-los e honrá-los, como respeitamos e honramos pais e irmãos mais velhos numa família, e tratá-los com sensibilidade. Caso contrário, em vez de auxiliar, o socorro pode acarretar mágoas e ressentimentos. Os que lidam com essa questão na igreja devem perceber que estão lidando com irmãos numa família e membros necessitados num corpo, e não fazendo caridade numa entidade de assistência social. Portanto, deve expressar amor fraternal e nunca dar a entender que estão fazendo um favor a essas pessoas. Outra questão importante é que os presbíteros devem lidar com as finanças da igreja com a maior transparência possível. Eles não estão lidando com recursos próprios, e sim com a oferta dos santos ao Senhor. Eles são apenas administradores dos recursos, por isso precisam ser fiéis, honestos, justos e transparentes nessa questão. Nunca deve haver apenas um irmão cuidando das finanças, para não ser tentado pela cobiça e vir a incorrer em pecado. O diabo é sutil e sempre usa as circunstâncias para nos causar tentações e tropeços. Devemos ser prudentes. Sempre que forem lidar com as finanças, os presbíteros devem fazê-lo em pelo menos 2. Sempre que for anunciada uma necessidade especial e pedida a ajuda dos santos, deve-se anunciar quanto foi ofertado, a quanto isso corresponde da necessidade total, para que os santos sejam informados e fiquem cientes dos resultados. Desse modo, se a oferta não for suficiente, eles saberão se for suficiente ou superar a necessidade. Ficarão encorajados em ver como o Senhor abençoou e o corpo reagiu à necessidade. Além disso, os presbíteros devem sempre dar contas aos santos, de modo geral. Para isso, devem manter um registro correto e atualizado das entradas e saídas,
para que a qualquer momento haja uma informação correta da situação. Periodicamente é bom que haja prestação de contas para a igreja, por meio de relatório, que pode ser lido ou afixado no mural de informações do local de reuniões. As ofertas de riquezas materiais jamais devem servir de pretexto para ofensas e tropeços entre os irmãos. Antes, que haja sempre encorajamento e edificação. Que o Senhor nos guarde nessa questão. Certo? Vamos aí ver se tem alguma indicação de leitura bíblica aqui para a gente ver sobre ofertas, tá bom? Tem a indicação de 3 leituras a gente vai fazer e fechamos essa lição. Lucas 3, 21 e 22, depois João 6, 5 até o 13. Lucas 3, de 21 a 22, vamos lá. Lucas 3, já estou chegando. Cheguei. 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma grande voz do céu: Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei, em ti me comprazo. Rico isso, né? Agora vamos ler João 6, de 5 a 13. Está falando da prática das ofertas aqui, né? João 6, de 5 a 13. Vamos ver aqui o que diz. Opa. Estamos chegando aqui, vamos lá. 6, de 5 a 13. Cheguei, pronto. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pães para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. E é isso, né? Quer dizer, se todo mundo oferta, Deus abençoa, não é isso? E aí vai ser para servir os irmãos, para as despesas, para a pregação do evangelho, para o cuidado da igreja. É para isso que as ofertas existem. Tudo bem? É isso, graças a Deus, tomara que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe a todos, né? Uma boa noite.